Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Hoje nós vamos dar início ao nosso tema 6, que vai falar sobre a teoria cinética dos gases. Essa é a nossa primeira aula e depois eu vou postar mais uma sobre esse mesmo tema. Eu preparei esse material utilizando os livros do Halliday, do Moisés Nussbaum e do Jürgen Friedman, todos o volume 2. Se você é aluno da disciplina, você já tem acesso a esse material, os slides das aulas, assim como os exercícios resolvidos sobre o tema lá no SIGA e você pode baixar por lá. Se você está vendo aqui no YouTube, eu coloquei um link do DocCity aqui na descrição, onde você também pode acessar e baixar esses mesmos materiais. Então, antes da gente dar início à nossa aula, eu gostaria de pedir que você já desse um like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para você ficar sempre por dentro do conteúdo que eu postar por aqui. E eu gostaria de divulgar também, pessoal, o canal do PET de Física da Unifap, onde os alunos estão desenvolvendo umas videoaulas bem legais sobre vários temas. Eu deixei o link aqui também, você pode clicar e dar uma visitada lá no canal dos alunos, que está muito bom o conteúdo. Então, vamos para a nossa aula. Nessa nossa primeira aula, nós vamos dar o conceito do que é um gás ideal e do que é um gás real. Vamos falar sobre o número de Avogadro, mol e massa molar. Também comentar sobre a lei dos gases ideais. Eu falei um pouquinho sobre ela na nossa aula sobre a termodinâmica no tema anterior, né? Agora a gente vai revisitar. Falar sobre alguns conceitos como o trabalho e a pressão de um gás ideal e dar início aí a as grandezas microscópicas, como velocidade média quadrática, energia cinética de translação média das moléculas, certo? Já na nossa segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de livre caminho médio, as distribuições de velocidade de Maxwell, energia interna, e falar também sobre os calores específicos de um gás a volume constante, a pressão constante, e como eles se relacionam com a energia interna. Então, para iniciar o nosso estudo da teoria cinética dos gases, vamos falar primeiramente de um gás, né? O que seria um gás? Bom, quando a gente estudou sobre mecânica dos fluidos, a gente diferenciou um pouco o que seria um líquido e o que seria um gás, né? Então, de um ponto de vista macroscópico, o líquido ele é qualquer substância que tem um volume bem definido, né? Fixo, porém a forma pode mudar dependendo do recipiente em que ele está. E já um gás, ele seria uma substância que possui tanto o volume quanto a forma indefinida. Isso é, o volume do gás vai depender de onde ele está contido. Por exemplo, se você tiver um frasco de aerossol, então você tem uma substância lá dentro que ela está na forma de gás comprimido e às vezes inclusive está na forma líquida, dependendo da compressão. Mas no momento que você pressiona o botão, ele se expande e vai ocupar o volume da sala como um todo, né? Então o gás ele tem essa propriedade de ocupar o volume que tiver disponível, então ele não tem um volume fixo. Assim como também a forma, dependendo de onde, qual é essa sala, qual é esse ambiente ou o recipiente em que o gás está contido, ele vai assumir também aquela forma do recipiente. De um ponto de vista microscópico, nós podemos dizer que o gás ele é um estado desagregado da matéria. Então, ele é um estado onde pouco vão importar as ligações intermoleculares. Vamos entender um pouco isso. Num sólido, as moléculas elas estão bastante ligadas, né? Elas estão presas. A gente diz que elas têm pouco movimento livre em relação a uma com a outra. No líquido, a gente tem interações um pouco mais fracas. Então, as moléculas próximas, vizinhas, elas conseguem se movimentar uma com a outra. Mas ainda assim você percebe uma forte atuação das forças intermoleculares. No caso da água, por exemplo, o que mantém as moléculas ligadas ali entre elas são principalmente as pontes de hidrogênio, né? Então, são interações intermoleculares que mantêm o líquido coeso, né? Já o gás não. Então, no caso do gás, a gente considera as partículas do gás, que no caso são ou átomos individuais, no caso de gases nobres, ou moléculas, né? No caso do vapor d'água, por exemplo, ou do gás carbônico e outros, a gente considera que as interações intermoleculares são desprezíveis. Então, é como se essas moléculas, cada uma estivesse viajando livremente pelo espaço, certo? E o estudo dos gases ele é importante porque ele ocupa uma grande parte do nosso capítulo de termodinâmica.
Boa parte da termodinâmica, inclusive historicamente falando, foi desenvolvida trabalhando com os gases, né? Os gases sendo a substância de trabalho de muitos processos tecnológicos, de máquinas térmicas, que é um assunto que a gente vai falar também mais adiante ainda no nosso curso de Física 2. Então, ele se mostra aí como um capítulo muito importante. Porém, o início do estudo dos gases ele se deu de forma macroscópica, né? Então, as primeiras teorias físicas para explicar o comportamento do gás se preocupavam com as variáveis como, por exemplo, pressão, temperatura e volume, né? Que são grandezas facilmente medíveis, mensuráveis na nossa escala aqui de laboratório e de indústrias, né? Porém, nesse capítulo de teoria cinética, a gente vai procurar dar um entendimento mais microscópico e entender através das propriedades das moléculas como que derivam aí os conceitos de temperatura, volume e pressão, por exemplo, né? Esse estudo da teoria cinética ele começou a ser desenvolvido ali por volta do século XIX, onde teve a participação de muitos físicos químicos importantes, como Boltzmann, como Maxwell e outros que a gente vai falar por aqui também. E até hoje é uma área de bastante importância aí na física, ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Agora vamos dar prosseguimento na nossa aula. Então, como foi falado, a teoria cinética dos gases relaciona as propriedades macroscópicas de um gás, como a pressão e temperatura, por exemplo, né? A gente pode colocar aí também o volume nesse conjunto de propriedades macroscópicas, com as propriedades microscópicas das moléculas, né? Então, observe que quando eu falo em propriedades macroscópicas, eu falo do gás. E quando eu falo em propriedades microscópicas, eu já não falo do gás, mas eu falo sim da molécula. Então você não pode atribuir a uma molécula um conceito de, por exemplo, uma pressão ou uma temperatura de uma molécula, né? Porque a temperatura e pressão, por exemplo, assim como principalmente temperatura e pressão, já o volume é diferente, mas eles não podem ser atribuídos a uma única molécula, porque eles dependem de movimentos e de interações entre todas elas, né? Então, as propriedades das moléculas que nós vamos considerar são, por exemplo, a velocidade e a energia cinética. Então, desse ponto de vista, as propriedades macroscópicas do gás, elas são relacionadas ao movimento das partículas do gás, certo? E justamente por esse movimento é que a teoria recebe esse nome, teoria cinética, né? A palavra cinética tem a ver com movimento, né? Essa mesma raiz cine, né, significa movimento, vem cinema, por exemplo, né? São as imagens em movimento. Cinemática, que a gente estuda lá em Física 1, é o estudo do movimento dos corpos. Então, esse nome, teoria cinética, tem a ver com isso, certo? E sobre as aplicações da teoria cinética? Então, onde a gente pode utilizar esse conhecimento? Bom, eu utilizei aqui uma reprodução das aplicações que aparecem lá no livro do Halliday, por exemplo, certo? Então, os engenheiros automobilísticos estudam a queima do combustível vaporizado, né? No caso é um gás, do motor dos carros, né? Essa questão aí do gás entre parênteses, pessoal, na verdade existe uma discussão sobre isso, existe uma pequena diferença aí entre vapor e gás, certo? Então, um gás ele seria uma substância, tanto vapor quanto gás são fazem parte de uma coisa que a gente chama de fase gasosa, tá bom? Mas o gás ele está acima de um certo ponto crítico, aonde você não pode liquefazer essa substância apenas pelo aumento de pressão. Mas isso para nós aqui em Física 2, nós não vamos fazer essa distinção, então nós vamos falar apenas como gás, beleza? Então aí o caso, os gases, né, combustível vaporizado, são estudados aí pelos engenheiros automobilísticos para entender o funcionamento dos motores. Os engenheiros de alimento medem a produção de gás, né, de fermentação, que faz o pão crescer, por exemplo, quando está sendo assado, nesse caso um gás carbônico, né, sendo liberado ali na fermentação. Engenheiros de indústria, eu realmente nunca ouvi falar desse tipo de engenharia, deve ser uma engenharia que tem lá nos Estados Unidos, né? De bebidas, procuram entender de que forma o gás produz um colarinho em um copo de chopp,
e arranca a rolha em uma garrafa de champanhe. Olha só, interessante, né? Os engenheiros biomédicos tentam calcular o tempo mínimo que um mergulhador deve levar para subir à superfície para não correr o risco de que bolhas de nitrogênio se formem no sangue. E os meteorologistas, né, aí já saindo um pouco da área de engenharia, investigam os efeitos das trocas de calor entre os oceanos e a atmosfera sob condições do tempo. Então, tudo isso envolve aí o conhecimento sobre a fase gasosa, e a teoria cinética pode contribuir muito nesse aspecto. Agora aqui, antes de nós iniciarmos a discussão das leis, né, e das equações que aparecem aqui na teoria cinética, a gente tem que iniciar o estudo considerando as quantidades envolvidas de moléculas presentes nesse gás. Por que isso? Pessoal, historicamente, a teoria cinética ela serviu de ponto de partida para uma outra teoria física que ficou depois conhecido como física estatística, certo? A física estatística hoje ela é um ramo bastante atual, inclusive, da física, e ela é considerada um campo um pouco mais avançado, que se estuda na graduação, mas não se estuda, por exemplo, no ensino médio. E em algumas graduações, inclusive, ela é deixada para disciplinas do final do curso, ou mesmo visto só nas pós-graduações, para quem vai fazer mestrado, doutorado, né? E do que se trata essa física estatística que nasceu na teoria cinética dos gases? Ela trata do estudo do movimento dessas moléculas como um todo, atribuindo noções estatísticas como médias, ponderações, diversos tipos de grandezas, né, estatísticas, para tratar esses movimentos como um todo e não das moléculas isoladas. Mas, já que a teoria cinética ela se preocupa com o movimento das partículas, por que eu não posso utilizar simplesmente as equações da mecânica de Newton, como a gente viu lá em Física 1, para estudar o movimento das partículas? Olha, você pode fazer isso. Você pode considerar uma molécula como uma partícula e você atribui a ela uma velocidade, uma posição, escreve uma equação de movimento para essa molécula. Mas para você estudar o sistema físico ali, digamos que seja um gás contido num recipiente, você precisaria escrever 3 equações para cada uma das moléculas presentes, já que você teria que decompor a equação de movimento nas 3 dimensões, né? X, Y e Z. Então, se você tiver N moléculas num recipiente, você vai ter 3N equações de movimento para resolver. E isso, dependendo do número de moléculas contidas ali, pode ser uma coisa muito absurda, que nem os melhores computadores com seu potencial aí de processamento conseguiriam descrever de maneira simples esse tipo de sistema, certo? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque as quantidades envolvidas de moléculas, no caso de um gás num recipiente, por mais que seja um recipiente não muito grande, vamos dizer assim, 1 litro de um certo gás, são muito absurdas, né? Essa quantidade ela está na casa de trilhões de trilhões de trilhões de moléculas presentes. Então imagina você resolver 1 trilhão de equações de movimento, uma para cada molécula. Então isso fica impraticável. Então isso não anula a validade da mecânica clássica de escrever o movimento das partículas, porém não se torna algo fácil de você executar. Então você precisa desenvolver uma nova abordagem, né? E essa abordagem foi justamente a teoria cinética e depois daí veio a física estatística. Por isso esse nome estatística, né? A gente vai, inclusive, nessa aula falar sobre algumas grandezas médias, né? Como, por exemplo, velocidade média das moléculas e energia cinética média das moléculas, né? Então você fala de uma média ali, você não fala de um valor pontual, tá bom? Então, já que a gente falou aí da ordem de grandeza desse número, né, de moléculas presentes, que número é esse, né? Qual é essa ordem de grandeza? Bom, esse número ele está na casa de 10 a 23. E existe um número, na verdade, um número especial, né, que é o número de Avogadro, que foi um número que recebeu esse nome em homenagem ao físico italiano Amedeo Avogadro, que está aqui a foto dele, aqui no slide, né?
certo? E esse número, ele define uma unidade de medida que os físicos e químicos utilizam quando se tratam de quantidades de matéria, que é o mol, né? Então, um mol de alguma coisa vai ser um certo número, que é justamente o número de Avogadro dessa mesma coisa, certo? O valor desse número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, partículas, o que você tiver ali presente. Então, imagina, 10 a 23, se você tiver 1 vezes 10 a 23, você significa 1 seguido de 23 zeros. Então, isso aí é um número absurdo, né? 6,02 vezes 10 a 23 é o número de Avogadro, representa 1 mol. Se você tiver 2 mols, você tem o dobro disso, que é 12,04 vezes 10 a 23. Se você tiver meio mol, você tem a metade disso, que é 3,01 vezes 10 a 23, certo? Então, o mol, para os físicos e químicos, ele funciona mais ou menos como se fosse a dúzia, né? Quando você vai na feira e você pede lá uma dúzia de bananas, por exemplo. Ou se você vai no mercadinho lá, no comércio, como a gente chama aqui em Macapá, né? E você pede uma dúzia de ovos. Então, quando você fala uma dúzia, o vendedor ele já entende que são 12 unidades. Então, dúzia representa 12 unidades. 1 mol representa 6 vezes 10 a 23 unidades. Tá? Então, fica muito mais prático a gente trabalhar em termos de mol do que trabalhar em termos de número absoluto de moléculas ou átomos presentes. Certo? Esse número de Avogadro ele é representado pelo símbolo N com subscrito A, né? E as unidades dele é mol a menos 1, ou seja, é por mol, né? Por mol. Então, se você estiver falando de um gás monoatômico, por exemplo, digamos o gás hélio, então você tem em um mol em um certo volume lá, você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol de hélio. E se você estiver falando de um gás diatômico ou triatômico, por exemplo, o gás carbônico, né? Você vai ter aí 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol, certo? O número de mols, que vai ser representado pelo N minúsculo, ele guarda uma relação com o número de Avogadro e o número de moléculas, certo? Que é o N maiúsculo. E a relação é justamente essa que está aqui no slide, ok? Que é o Nzinho, ele é N por Na, né? N grande por Na, certo? Então guardem essa expressão aqui, isso aqui vai ser muito importante, né? Toda vez que nós resolvermos um exercício que vai falar aí sobre gases e moléculas em geral, a gente vai utilizar muito essa relação, beleza? Tem uma curiosidade que o dia 23 de outubro é considerado o dia do mol, ou o dia do Avogadro, justamente porque é 23 do 10, né? Que é 10 elevado a 23. E tem em muitos lugares, institutos de ciência, universidades, centros de pesquisa, comemoram das 6 horas e 2 da manhã até as 6 horas e 2 da tarde do dia 23 de outubro, esse dia do mol, o dia do Avogadro, beleza? Que é justamente a hora, né, referente aí ao 6,02. Uma curiosidade só para ilustrar aí um pouco a nossa aula. Bom, gente, então um outro conceito que nós temos que falar aqui, que também vai ser muito importante, é o conceito de massa molar. A massa molar ela está muito relacionada aí com o conceito de mol, que a gente acabou de ver no slide anterior. E a definição é essa, ó. Uma massa molar de qualquer substância é a massa de 1 mol da substância. Então vamos considerar uma substância, eu vou utilizar o carbono que está colocado aqui na figura ao lado. Então, se eu tiver a massa de 1 mol de carbono, isso aqui vai dar exatamente 12 gramas, certo? Então, 12 gramas é a massa de 1 mol de carbono. Se eu tiver 2 mols de carbono, a massa vai ser 24 gramas e assim sucessivamente. Então, 12 gramas é a massa molar do carbono. A massa molar da água, por exemplo, se eu tiver 1 mol de água,
né, isso aqui vai dar 18 gramas, certo? Se eu tiver 1 mol de hidrogênio, ele vai dar 1 grama somente, certo? Então a massa molar é justamente a massa de 1 mol daquela substância. E isso é exatamente como se você somar, corresponde a você pegar todas as moléculas que estão ali e somar as massas de cada uma, né? Então a massa molar Mzão aqui, ó, de uma substância está relacionada também com as massas Mzinho das unidades elementares da substância, certo? Que pode ser os átomos ou as moléculas. E o número de Avogadro. Então, se você pegar aqui, ó, a massa molar, ela é o quê? Ela é o produto entre a massa das moléculas, ou átomos, né, se for monoatômico, vezes o número de Avogadro. Então, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 vezes a massa de uma molécula. Isso aqui vai me dar a massa molar, tá bom? Esse número de Avogadro, inclusive, pessoal, ele não tem esse valor por acaso, né? Esse valor 10 a 23. Ele tem esse valor devido a um critério que foi escolhido para definir o que seria 1 mol de uma substância, tá bom? Então, 1 mol de uma substância, ele é uma quantidade tal que a massa molar corresponde numericamente ao valor da massa molecular de uma substância. Vamos entender isso aqui. Então, se eu tiver um átomo qualquer, por exemplo, aqui o átomo de carbono, né? Vocês já viram na tabela periódica que ele tem esse númerozinho aqui em cima, né? Esse número aqui, ele representa a massa atômica e ela é medida em UA, que é a unidade de massa atômica. Então, a massa atômica do carbono, ela é 12, certo? Então, a massa atômica do carbono é 12 unidades de massa atômica, 12 UA, ok? E a massa molecular, a massa molar do carbono é exatamente 12 gramas. Observa que elas são numericamente iguais, mas representam coisas diferentes, tá bom? Nesse primeiro caso aqui, a gente está falando de um átomo de carbono somente, e nesse caso aqui, a gente está falando de 1 mol de carbono. Mas essa correspondência numérica ela só é possível se eu tiver um número de unidades de carbono igual ao número de Avogadro, né? Então, esse número ele foi escolhido de modo que ele possibilitasse essa correspondência numérica, tá bom? O carbono ele foi escolhido como referência, né? Mas ele não recebeu o número 1, porque já se conhecia historicamente na química que a massa de um átomo de hidrogênio ela era 1 sobre 12 avos da massa de um átomo de carbono. Então, o carbono ele foi escolhido como referência, mas a unidade de massa atômica ela foi escolhida como sendo 1/12 da massa de um átomo de carbono. Então, se eu pegar um átomo de carbono, como esse que está representado aqui na figura, e dividir ele em 12 partes iguais, 1/12 do carbono vai ter uma massa de 1 unidade de massa atômica, certo? Então, o átomo de hidrogênio ele possui essa massa, 1 unidade de massa atômica. O átomo de carbono vai ter a unidade 12 e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos adiante. Então, agora nós podemos encontrar outras relações também aí que vão ajudar a gente a calcular o número de mol de uma substância, dependendo da situação ou do problema que esteja sendo tratado. Muitas vezes o problema ele te informa o número de moléculas e pede para você calcular o número de mol, ou às vezes ele pode não te dar o número de moléculas, mas ele te dá a massa de uma certa substância e quer saber quantos mols tem ali. Então, quais são as relações que a gente vai utilizar, as expressões matemáticas, né, para isso? Então, nós podemos calcular o número de mol, N, em uma amostra de certa substância, a partir da massa MA da amostra, né, e da massa molar, Mzão,
né, que é a massa de 1 mol, ou da massa molecular mzinho, isto é, a massa de uma molécula, tá bom? Então não confundam. O mzinho, ele é para uma molécula, tá? Uma molécula. O mzão é para 1 mol, tá bom? E o Ma, que eu vou chamar aqui, é a massa da amostra, tá bom? Ou seja, uma porção de uma certa substância que ela vai ter um certo número de moléculas e uma certa massa aí. E o número de mols N, ele vai se relacionar com essas grandezas aqui através das seguintes expressões, ó. Então você pode ter aí que o N, ele é Nzão por Na, certo? Então você pega o número de moléculas e divide pelo número de Avogadro, isso vai te dar o número de mols. Ou você pode também usar uma segunda relação aqui, pegando a massa da amostra e dividindo pela massa molar, e isso também te dá o número de mols, certo? Ou ainda, uma terceira forma, você pode pegar a massa da amostra e dividir pelo produto entre a massa de uma molécula e o número de Avogadro. Essa também vai te dar o número de mols, certo? E aqui a gente já está usando a expressão que a gente viu no slide anterior, onde a massa molar é a massa de uma molécula vezes o número de Avogadro, certo? Então a gente usou daqui para cá. Então essas aqui são 3 formas que você pode calcular o número de mol de uma certa amostra de uma substância. Agora vamos falar aqui de um fenômeno muito interessante envolvendo os gases, né? Se você fizer um experimento e você conseguir colocar 1 mol de vários gases, né? Coloque aí vapor de água, coloca o gás carbônico, coloca aí também o gás oxigênio, nitrogênio, gás hélio, cada um num recipiente, né? E você vai medir as pressões desse gás ali. Todos os recipientes têm o mesmo volume, tá bom? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, olha, vamos ver aqui o que está escrito aqui no slide. Se colocarmos 1 mol de vários gases em recipientes de mesmo volume, a mesma temperatura, certo? O que você vai medir é que as pressões dos gases vão ser quase iguais mesmo, tipo uma diferença muito pequena. Aí, se você repete esse experimento com concentrações cada vez menores, você observa que as diferenças de pressão tendem a desaparecer, né? Em baixas concentrações, em pouca quantidade de gás presente, ou seja, baixas concentrações, você vai observar que praticamente esses gases eles vão estar à mesma pressão também. Então você vai pegar o mesmo volume de vários gases diferentes, colocá-los à mesma temperatura e quando você diminui a concentração, você vai observar que todos eles também vão ter a mesma pressão. Então é como se 1 mol de qualquer gás ele ocupasse, né, o mesmo volume, mesma temperatura, a mesma pressão. Então existe uma correspondência aí entre essas 3 grandezas macroscópicas do gás com o número de moléculas presentes, ok? E por que a gente coloca essa condição de que isso seja em pequenas concentrações, em baixas concentrações? Bom, tudo isso vai depender da questão das interações entre as moléculas. Então, se a gente olhar para essa figura aqui ao lado, aqui dentro você tem um gás qualquer, certo? Vamos dizer que seja o gás oxigênio, beleza? Então, esse gás oxigênio ele é formado de várias moléculas e essas moléculas elas estão aqui com um certo espaçamento entre elas. Se a gente der um zoom, a gente vai ter essa situação aqui ao lado. Então, essas moléculas elas estão se movendo, ok? Em várias direções diferentes e, eventualmente, elas vão passar próximas uma das outras. Então, quando elas passarem próximas, vai acontecer aqui as interações intermoleculares. Então, lembram de interações intermoleculares quando você estudou química lá no ensino médio, né? De polo induzido, ponte de hidrogênio, etc. Né? Interações de Van der Waals aí. Então, essas interações são pequenas forças de atração e repulsão que essas moléculas podem sofrer.
E, além disso, tem a questão das colisões também. Quando essas moléculas passam perto, elas ora colidem, né? Então, elas vão interagir. Então, aqui vai acontecer as interações, beleza? Tudo isso vai afetar aí o valor da pressão medida, tá bom? Agora, quando você tem baixas concentrações, significa que você tem essas moléculas mais espaçadas. Então, você tem uma molécula aqui, você tem uma outra numa distância maior, ok? Então, em baixas concentrações, você tem poucas moléculas ocupando ali o volume, então essas moléculas elas vão estar mais distantes umas das outras. Então, quando elas forem se locomover pelo recipiente, dificilmente elas vão passar perto uma da outra, vai ser raro com que uma molécula passe perto uma da outra. Então, na prática, você fazer essa condição de concentração menor, você está diminuindo, né? Você está diminuindo as interações, tá bom? Interações. Então, num caso limite, aonde você não tem interação nenhuma, se fosse possível você anular as interações, você ia observar que as propriedades de pressão, volume e temperatura, elas não dependem, né? Não dependem da natureza do gás. Ou seja, de que gás está presente ali. Se é o gás carbônico, se é o gás oxigênio, se é o vapor d'água, tá? Mas isso aqui acontece para um caso limite em que você anulou as interações. Por isso que a gente vai chamar isso aqui de gás ideal. Ou seja, porque ele é uma condição idealizada, né? Ele não corresponde em absoluto ao que acontece na natureza, tá bom? Isso aqui é um modelo. Mas esse modelo do gás ideal ele vai ser muito importante para a gente entender também os funcionamentos dos gases reais. Porque os gases reais, nas condições que a gente usa ele nas aplicações, eles funcionam bem parecido com um gás ideal, tá bom? Então, muita gente pergunta, mas por que eu vou estudar um gás ideal se o que existe na natureza são os gases reais e eles não se comportam idêntico, né, como esse modelo? Mas é porque você pode sim aproximar o comportamento dos gases reais com boa precisão para o comportamento de um gás ideal. E no caso dos gases ideais, vale uma relação, tá? Vale uma relação que é essa que está aqui, ó, entre a pressão, volume, número de mols e a temperatura, tudo isso relacionado por uma constante R. E essa equação aqui ela é chamada equação de Clapeyron. Okay? A gente falou sobre ela lá na nossa aula sobre a termodinâmica, tá bom? Princípios da termodinâmica. Então, essa equação de Clapeyron, ela vai relacionar e ela vai dizer como varia a pressão, volume e temperatura de um gás, uma vez que você fixa um certo número de mols, beleza? Então, essa pressão P é a pressão absoluta e não a manométrica. Lembrem lá de mecânica dos fluidos? A gente estudou, né? Que a pressão ela é P0 mais ρGH, aonde a gente tem aqui o P é a pressão absoluta, o P0 é a pressão atmosférica, né? E esse outro termo aqui, ρGH, ele vai ser a nossa pressão manométrica, tá bom? O N é o número de mols do gás, T é a temperatura em Kelvin, certo? A gente falou também lá no tema 5 sobre a temperatura em Kelvin, né? Explicamos aí que é a escala absoluta. E o R é um valor que ele torna essa equação possível, ok? É uma constante de proporcionalidade aqui, que é chamada constante dos gases ideais. E ela tem o mesmo valor para todos os gases. Esse valor da constante, ele, para cada conjunto de unidades que você usa aqui, ele tem um valor. No SI ele vale 8,31 Joule por mol Kelvin. Mas é muito comum nos exercícios a gente também utilizar o valor 0,082, certo?
litro atm por mol Kelvin, certo? Então, guardem aí essa informação, ok? Essa aqui é a constante universal dos gases ideais. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os gases ideais. Bom, no exemplo anterior a gente fixou, né, o volume e a temperatura, não foi? A gente fixou o volume e a temperatura e a gente observou que as pressões medidas, elas são praticamente iguais, né? São iguais, praticamente. Na prática, sim, com precisão de laboratório, aí a gente tem as pressões praticamente iguais. Agora, vamos repetir esse experimento com uma ligeira diferença. Vamos fixar a temperatura e a pressão fixa, ok? E a gente vai medir os volumes, né? A gente vai medir os volumes. A gente vai observar que os volumes medidos agora, eles são também praticamente iguais se você pegar aí vários gases diferentes, tá bom? Então, analogamente, né, ao caso anterior, vamos ler aqui o que está no slide, se colocarmos 1 mol, ou seja, você fixou o número de mol, de vários gases, a mesma pressão e a mesma temperatura, os volumes medidos vão ser praticamente iguais. Então, digamos que você escolheu aí uma certa pressão, digamos que seja uma pressão igual a 1 atm, né? Pressão atmosférica, e você escolhe uma certa temperatura, digamos que seja uma temperatura igual a 0 graus Celsius. E agora você quer medir o volume desses gases. Bom, dado aqui pela equação de Clapeyron, a gente vai observar o seguinte, ó, que se eu fixar a temperatura e a pressão, eu vou ter que o volume ele vai ter um valor também bem determinado, que vai ser dado aqui por essa expressão nRT sobre P. E isso aqui seria no caso de um gás ideal, ok? Então, se eu fizer as conversões de unidades e substituir essas pressões aqui, 1 atm e essa temperatura 0 graus Celsius, já convertendo aqui a pressão para Pascal e a temperatura para Kelvin, você vai achar um volume aqui, um valor numérico para esse volume, que equivale a 22,4 litros, isso aqui considerando um gás ideal. Mas será que se eu pegar gases reais, eles vão dar esse valor? Bom, várias pessoas já fizeram esse experimento e o resultado foi esse aqui que está ao lado, né, nessa figura. Então, por exemplo, a amônia, né, na forma de gás, ela tem um volume de 22,4, que corresponde aí ao mesmo que seria esperado para um gás ideal. O argônio, ele dá 22,09. O gás carbônico, 22,4 também. O cloro, né, em forma de gás, 22,06. O flúor, 22,38, o nitrogênio, 22,4, o gás hidrogênio, 22,43 e o gás hélio, 22,41. Observa que todos esses gases eles possuem um volume molar, né? Um volume molar desses gases, ou seja, 1 mol de cada um desses gases nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a 1 atm e 0 graus Celsius, eles vão ocupar praticamente o mesmo volume do que seria o calculado para um gás ideal, tá bom? Então, essa informação aqui é muito importante, ela vai ajudar a gente a resolver muitos problemas também. 1 mol de gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão ocupa 22,4 litros, certo? Então, guardem aí essa informação também, isso é muito importante. Eu falei a princípio que um gás ideal é aquele gás onde a gente pode desprezar as interações intermoleculares, lembram disso? Pois é, só que na verdade existe um pouquinho a mais de características de um gás ideal e nós vamos falar sobre elas agora.
Então, a primeira é que os gases ideais são formados por um grande número de moléculas, tá bom? Então, mas isso a gente já sabe, da ordem do número de Avogadro, certo? 10 a 23. Essas moléculas elas vão ter dimensão desprezível, então o volume por elas ocupado é muito pequeno. Então, quando a gente falar de um gás ideal, a gente está falando de partículas pontuais, né? A gente está falando de partículas que elas não têm aí um tamanho suficiente para que você precise levar em consideração, por exemplo, movimentos de rotação. Então, se você pegar uma esfera, você pode atribuir um eixo ali, passando pelo centro da esfera, e ela pode girar em torno desse eixo. Mas aí, se ela gira, você já vai ter um movimento aí de rotação. E, na verdade, o único movimento que importa quando a gente fala de gases ideais é o de translação, certo? Então, é o movimento das partículas de gás se movendo dentro do recipiente, ou seja, transladando no recipiente. Você não vai estar interessado em movimentos de rotação. Nesse caso, a gente precisa desprezar o volume das moléculas. Isso, na prática, faz sentido porque quando você compara o volume de uma molécula com o volume do recipiente no que o gás está contido, esse volume realmente ele é desprezível. Então, essa não é uma condição absurda, ela é uma condição, na verdade, bem razoável. A terceira é que as moléculas se deslocam de forma descontínua e aleatória, né? Ocupando assim todo o volume do recipiente onde se encontram, tendo um movimento retilíneo e uniformemente variado. Então, as moléculas, cada uma delas, vão se mover em uma linha reta. Elas só vão mudar de direção quando elas colidirem com uma outra molécula que esteja viajando aqui também, e aí dessa colisão vai ocasionar uma mudança de direção no movimento, e assim sucessivamente, ok? Então, essas moléculas elas vão se mover de forma aleatória, e por isso elas vão preencher todo o recipiente. Porque quando as moléculas vão colidindo, elas vão se afastando, elas vão empurrando umas às outras para os lados, né? E aí elas vão acabar em certo momento alcançando o limite de espaço disponível. As moléculas também são independentes. A única interação que acontece entre elas é a colisão, ou seja, elas não interagem, né? Então elas só interagem entre si quando ocorre colisão, elas não interagem por meio de interações intermoleculares, tá bom? Essa foi aquela condição que eu falei no início, que você anula as interações. Lembram? E as colisões existentes entre as moléculas e também as colisões destas moléculas com as paredes do recipiente são colisões elásticas. Isso significa que não há perda de energia, né? Então, a energia cinética das moléculas permanece constante. Então, o conteúdo de energia total que você tem no gás, ele não vai mudar, tá bom? Então, essa é a quinta condição aqui para você caracterizar completamente um gás ideal. Repetindo, número grande de moléculas, dimensão desprezível, movimentos aleatórios, né, e descontínuos, partículas independentes e colisões elásticas. Existe ainda, pessoal, uma outra forma de você escrever a lei dos gases, né? A lei dos gases perfeitos... outra coisa, isso aqui é um outro nome também, certo? Para os gases ideais, ok? Gases perfeitos ou gases ideais, a gente está falando da mesma coisa, certo? Então, a lei dos gases perfeitos também pode ser escrita nessa forma aqui, ó. PV igual a Nzão agora, vezes KT. Esse Nzão e esse K é o seguinte, o N é o número de moléculas, tá bom? Não é mais o número de mol, que aparecia na primeira versão da lei dos gases, né? E esse K, ele vai ser chamado a constante de Boltzmann, certo? Boltzmann, em homenagem ao físico Ludwig Boltzmann, que foi um dos pais aí da teoria cinética, da física estatística e também deu grandes contribuições à termodinâmica e outras áreas. E o valor da constante de Boltzmann no SI, certo? Ele é 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Observe a unidade aqui. E essa constante de Boltzmann,
ela tem uma relação entre a constante de gases R e o número de Avogadro. Observa que ela é uma relação entre duas constantes, né? A constante dos gases e o número de Avogadro. Portanto, ela também vai ser um valor constante. E a relação é R sobre NA. Então, se você observar, isso aqui, na verdade, vai gerar uma segunda igualdade, que é essa aqui, ó, que o número de mol vezes a constante R, ele vai ser igual ao número de partículas vezes o K. Isso é facilmente verificado se você entender que o número de mol R, o que é? O número de mol é quem? É o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, ok? Vezes R. Mas você sabe que R sobre NA a gente acabou de definir que é o K, né? Então, você tem essa relação entre o número de mol, constante dos gases, número de partículas e constante de Boltzmann. Okay? Então, ainda nessa discussão, né, embora não exista na natureza um gás com todas as propriedades do gás ideal, porém todos os gases reais se aproximam do estado ideal em concentrações suficientemente baixas. Suficientemente significa que suficiente a ponto de você utilizar nas aplicações tecnológicas ou científicas, certo? Ou seja, nas condições nas quais as moléculas estão tão distantes uma das outras que praticamente não interagem. Uma coisa importante que nós chegamos a mencionar na nossa aula sobre termodinâmica e que a gente vai retomar aqui é como se calcula o trabalho realizado ou sofrido por um gás ideal, ok? Então, a definição de trabalho, né, realizado por um gás para qualquer variação de volume, ou seja, o caso geral, é essa aqui que a gente tem aqui à direita no slide. Ou seja, o trabalho, que é representado pelo W, né, ele é dado por uma integral da pressão vezes a variação de volume. Essa variação de volume é representada aqui por dV, né, uma variação infinitesimal, entre os limites VI e VF, que são justamente o volume inicial e o final. Ok? Então, como a gente já sabe agora que a lei dos gases ideais ela é PV igual a nRT, a gente pode escrever a pressão em função do volume. Como ficaria isso? Ficaria assim, ó, P ele vai ser nRT, né, sobre V. E a gente pode muito bem colocar isso aqui no interior dessa integral, né? Então a gente pode escrever aqui, ó, VI e VF, né, integral que vai dos limites VI até VF. Quem é o P? O P vai ser nRT sobre V vezes dV, ok? Observe que aqui a gente tem o N é constante, o R também é constante, eles podem sair da integral. O T, ele não necessariamente é constante, né? Esse T, ele pode depender do V, ok? Então, no caso geral, nesse caso geral aqui, que a gente está trabalhando, esse T, ele pode depender de V, ok? Pode depender de V. Mas, num caso especial, né? Num caso especial, que é o caso da transformação isotérmica, então o trabalho realizado por um gás durante uma transformação isotérmica, observa que quando a gente fala em isotérmica, a gente está tratando a temperatura como uma constante. Então, nesse caso especial, você pode remover essa temperatura da integral e você vai ficar com o seguinte, ó, que o W ele vai ser nRT integral de dV sobre V, né, entre os limites VI e VF, e essa integral ela é facilmente resolvida. No seu curso de cálculo 1, você aprendeu a fazer essa integral aqui e ela vai te dar um logaritmo neperiano, né? Então é o ln. Então vai ficar assim, ó, o W numa transformação isotérmica
ele é nRT log natural de VF sobre VI, ok? Agora, tanto faz se for uma transformação isotérmica ou não, vai acontecer algumas relações aqui que você tem que se atentar. A relação é a seguinte, olha, se o volume final ele for superior ao volume inicial, a gente diz que aconteceu uma expansão, né? E o trabalho ele vai ser positivo, ok? Então, a gente fala que isso aqui foi um trabalho realizado pelo gás. Então, o gás ele se expandiu e realizou trabalho, ok? Então, nesse caso, você teve um volume final maior que o inicial. Agora, se o volume final ele for menor que o volume inicial, você vai ter aqui uma compressão, ou seja, o gás ele diminuiu de volume, né? Nesse caso, o trabalho ele vai ser negativo e a gente fala que o trabalho ele foi sofrido pelo gás. Então, o gás, ao invés de realizar trabalho, na verdade, ele sofreu trabalho. Houve um trabalho que foi realizado sobre ele pela vizinhança, né? Ok? Então, aqui na figura da esquerda, a gente tem essas duas situações. Ó. Então, a gente tem aqui, primeiramente, quando um trabalho é realizado no gás, certo? Então, a gente tem aí uma compressão, ok? E quando um trabalho é realizado pelo gás, ok? Aqui a gente tem aqui pelo gás, certo? A gente tem aí uma expansão. Observa que no primeiro caso, o volume final ele é menor do que o volume inicial e no segundo caso, o volume final ele é maior do que o volume inicial, ok? Então aqui você tem o VF menor do que o VI e aqui você tem o VF maior do que o VI, ok? Vamos discutir um pouco mais agora do ponto de vista analítico e geométrico, né, do ponto de vista gráfico, essa questão do trabalho de um gás ideal. Então vamos lá, a gente definiu como, né? A gente definiu que o trabalho ele é a integral, né, entre os limites VI e VF da pressão vezes a variação de volume. Ok, então vamos pensar aqui primeiramente. Se o volume do gás for constante, ou seja, o que significa isso aqui? Significa uma transformação isocórica, ou também chamada isovolumétrica. Okay? No caso anterior do outro slide, a gente viu como fica no caso de uma transformação isotérmica. Agora vamos analisar a isocórica. O volume constante, pessoal, significa o seguinte, olha, se o volume é constante, quanto vale a derivada de uma constante? A derivada de uma constante é zero, né? Então, a derivada do volume em relação à temperatura ou à pressão vai ser sempre nula. Então, a gente vai ter que o dV ele é zero. Então, esse dV que aparece aqui na integral, ele vai dar zero. 0 vezes a pressão vai ser zero, essa integral vai ser nula. Então, a gente tem que o trabalho vai ser nulo. Ou seja, o gás ele só realiza trabalho se ele estiver variando seu volume. Se ele estiver expandindo ou contraindo. No caso, se ele estiver contraindo, o trabalho é realizado pelo sistema sobre o gás. E se ele estiver expandindo, o trabalho é realizado pelo gás sobre a vizinhança, ok? Pela vizinhança sobre o gás ou pelo gás sobre a vizinhança. Se, em vez disso, o volume variar enquanto a pressão do gás é mantida constante, olha, vamos olhar esse outro caso aqui. Ó. No caso, se a pressão é constante, a gente está falando aqui de uma transformação de que tipo? Uma transformação agora isobárica, né? Ok? Então, se a pressão for constante, o que acontece aqui? A gente tem a pressão igual a uma constante, né?
e ela pode sair da integral. Então, se a pressão for constante, vamos escrever aqui, ó. No caso que a pressão seja constante, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem o trabalho vai ser a pressão vezes a integral que vai de VI até VF, né, da variação de volume. E isso aqui é justamente integral de dV é o próprio V, né? Então, o trabalho vai ser a pressão vezes V variando entre os limites VI e VF. E isso aqui é pressão, fica VF menos VI, ok? Então, observem aqui, ó. O trabalho ele vai ser a pressão vezes VF menos VI. VF menos VI é o quê? É a variação de volume. Então, no caso que a transformação seja isobárica, a gente tem nada mais, nada menos do que um produto entre a pressão e a variação de volume. Observe que esses dois casos eles são muito mais simples do que o caso da transformação isotérmica, né? Beleza, então isso aqui foi a nossa discussão analítica. Agora vamos discutir do ponto de vista gráfico, né? Se a gente tem, eu vou escrever novamente aqui a integral, né? Então o trabalho ele é a integral da pressão vezes o volume, ok? Pressão vezes a variação de volume. Olha, galera, o trabalho ele é a integral de uma função, certo? Uma função P que depende de V e de T em cima do volume. Então, como é que a gente calcula a área embaixo de uma curva? Você faz justamente a integral dessa função em cima ali daquela variável. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Isso aqui consiste em você calcular a área embaixo de uma curva. Qual curva? A curva da pressão em função do volume, ok? Então, se você tiver um gráfico de P versus V, ou seja, pressão em função do volume, você vai ter uma função aqui, né? Essa curva, ela representa justamente a pressão variando com o volume. E o trabalho vai ser essa área aqui que você calculou, certo? Observa que essa igualdade aqui, ela não é uma igualdade como qualquer uma outra que a gente já esteja acostumado. A gente está dizendo aqui que eles são numericamente iguais, tá bom? Porque a área é uma medida geométrica aqui, enquanto que o trabalho é uma grandeza física, tá bom? A gente está falando de energia. Eles têm significados diferentes, mas eles são numericamente iguais. Então, você pode, se for uma área de uma figura simples, como essa que está aqui, você pode saber o trabalho simplesmente olhando para essa área, que nesse caso aqui desse gráfico do slide é uma área de um trapézio, tá bom? Isso aqui você já sabe calcular. Triângulo, retângulo, trapézio, essas figuras você sabe calcular. Se for uma curva num formato qualquer, né, você pode simplesmente pegar a expressão do P variando com V e integrar ela em cima do dV, e aí você tem o trabalho, ok? Você vai calcular a área sobre a curva. É isso. Então, vamos para o próximo tópico. Bom, vamos falar agora de uma outra grandeza que é a pressão, certo? A pressão exercida por um gás ideal sobre as paredes de um recipiente. A gente definiu a pressão dessa forma, né? A pressão, ela é o quê? Ela é a força total que as partículas de um gás elas vão exercer sobre toda a área interna do recipiente. Então, essa aqui é a definição de pressão que a gente estudou desde lá de Física 1 e também a gente viu quando a gente estudou Mecânica dos Fluidos e assim vai. Ela continua válida aqui, tá bom? Só que agora a gente quer saber uma expressão para essa pressão que fique mais adequada ao estudo dos gases que a gente está falando nesse capítulo, porque agora a gente não tem como falar das forças que cada molécula faz individualmente sobre a parede, né? Então a gente quer saber uma expressão geral. Bom, você faz um modelinho simples, né? Você faz um modelinho simples para explicar isso aqui. E o modelo é o seguinte, ó. Você vai pegar
uma única molécula do gás. Considera essa molécula como uma partícula de massa m, né? Está representada aqui nessa figura aqui abaixo. E você sabe que em determinado instante, essa partícula, essa molécula do gás aqui, ela tem uma velocidade v, ok? E aí ela vai trilhar um certo caminho aqui, que eu vou chamar de x, né? Em um determinado intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT, e até que ela colide com a parede. No momento que ela colide com a parede, ela é repelida aqui, né? E ela vai transferir uma certa quantidade de momento para essa parede. Bom, a gente sabe que a força e o momento, eles guardam uma relação estreita ali. Então, se eu conseguir calcular a variação do momento sofrido pela parede num certo intervalo de tempo ΔT, eu tenho aqui justamente a força que essa molécula exerceu sobre a parede. Observa que aqui eu estou usando o mesmo símbolo P para falar do momento e também da pressão, tá? Mas não se preocupem, essa questão do momento aqui eu só estou comentando, mas o que vai aparecer nas nossas listas e nos nossos exercícios é sempre o P representando a pressão, tá bom? Mas eu só estou explicando como é que a gente usa o modelo. Então, se você calculou o momento transferido aqui por essa molécula no momento que ela colide com a parede, e depois você extrapola isso para todas as moléculas do gás, você multiplica por um certo número n e considera que isso também pode acontecer nas outras direções, ou seja, não só em x, mas também em y e z, você vai conseguir relacionar essa pressão, que é a força sobre a área, com as velocidades e as massas das moléculas do gás, né? Aí as massas, a gente sabe que a massa tem a ver também com o número de mols, né? Então você pode substituir as massas pelo número de mol, usando a relação correta, e as velocidades, elas vão aparecer da seguinte forma. No final, quando você faz a demonstração, isso está muito bem explicado nos livros, só que ficou um pouco grande para eu reproduzir aqui. A nossa aula já está com cerca de 1 hora. Então, vai aparecer uma velocidade assim, ó, velocidade ao quadrado média, né? E isso aqui tem um nome, né, em estatística, que é justamente a velocidade RMS. Essa velocidade RMS, ela significa justamente a raiz dessa quantidade que aparece aqui quando você faz a demonstração nesse modelo que eu estou representando. Bom, no final você obtém uma expressão para pressão, e a expressão é essa que está aqui no slide, ó. Então, a pressão das moléculas exercidas sobre as paredes de um recipiente é o número de mols vezes a massa molar do gás, multiplicado pela velocidade quadrática média, que é o RMS, ao quadrado, dividido por 3 vezes o volume. Olha só que interessante. Aqui a gente relacionou pressão e volume, que são coisas macroscópicas, né? São grandezas macroscópicas. A gente relacionou com a velocidade das moléculas, velocidade média quadrática das moléculas, que é uma grandeza microscópica, né? É uma grandeza de uma partícula que é microscópica, como ela está se movendo lá no interior do recipiente. Então aqui a gente percebe nessa expressão já muito da cara aí, da natureza, da teoria cinética, né? Do que a natureza cinética da teoria ela representa, né? É relacionar as propriedades microscópicas com as propriedades macroscópicas. Então, quem são os termos que aparecem aqui nessa equação? O N é o número de mol, o M é a massa molar, VRMS, velocidade média quadrática, o V é o volume do recipiente, beleza? Então a gente vai falar um pouco mais depois sobre essas velocidades médias quadráticas na nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, quando a gente falar sobre a distribuição de velocidades de Maxwell, a gente vai deduzir uma relação aqui
Na verdade, eu já fiz essa dedução, ela está em PDF. Eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para você baixar pelo DocCit. E a velocidade média quadrática das moléculas de um gás ideal é dada por uma expressão que é a seguinte, ó. O VRMS ele é a raiz de 3RT sobre a massa molar. Então, conhecendo a natureza do gás, ou seja, isso aqui, a massa molar é uma propriedade do gás, certo? Propriedade do gás. E conhecendo a temperatura, né? Temperatura, eu consigo determinar qual é a velocidade média quadrática das moléculas. Veja só que interessante, né? Que já era esperado que a velocidade dependesse da propriedade do gás, da massa, né? Porque quanto maior for a massa de uma partícula, em geral ela vai se mover mais lentamente, ela vai ter uma maior inércia. Então, partículas mais leves, elas tendem a se mover mais rápido. Observa que é justamente a relação inversa aqui, né? Como o M aparece no denominador, então se eu tiver uma massa molecular maior, uma massa molar, desculpa, maior, ou seja, partículas mais pesadas, eu vou ter velocidades menores, ou seja, elas vão ser mais lentas também. E vice-versa, se eu tiver massas menores, ou seja, partículas mais leves, elas vão se mover de forma mais rápida. Ok? Eu vou colocar aqui. Beleza. Mas também a velocidade média quadrática das moléculas depende de um outro fator que é a temperatura. Ou seja, quanto mais quente tiver o recipiente, mais rápido vão se mover as moléculas. E quanto mais frio, ou seja, quanto menor a temperatura do recipiente, mais lentas serão as moléculas. Beleza? Então, olha só que interessante, né? Quando a gente falou lá no início de termodinâmica que a temperatura ela era uma medida da agitação das moléculas, a gente falou corretamente, né? Porque a gente, sabendo a temperatura, a gente pode estimar aqui o valor da velocidade das partículas. Então, essas partículas elas vão estar se movendo aí em todas as direções, como está mostrado aqui nesse desenho, né? E se você fizer um modelinho, considerando aqui as colisões das partículas dentro de um recipiente de volume V, você consegue chegar nessa expressão, tá bom? Então, pessoal, se a gente falou em velocidade, faz muito sentido também a gente falar sobre a energia cinética. A gente sabe aí que a velocidade e a energia cinética elas têm uma estreita relação, não é verdade? Lá em mecânica, a gente já aprendeu, não é verdade, que a energia cinética, eu vou chamar de K, tá bom? Eu vou chamar aqui de K, só um momento. Então, vamos lá. K é igual a 1 meio, né, de mv ao quadrado, ok? Sendo que o v é a velocidade da partícula que a gente está considerando. Bom, aqui na teoria cinética a gente também vai escrever uma expressão desse tipo. Porém, esse K agora ele vai ser uma energia média, né? Porque a gente não está falando de uma partícula somente, mas de todas as partículas do gás. E a velocidade ela vai ser justamente a velocidade quadrática média, né? É o RMS que a gente calculou no slide anterior, tá bom? Então, a energia cinética de translação média das moléculas de um gás vai ser dada por essa expressão que está aqui. 1 meio do VRMS ao quadrado. Mas lembram que a gente calculou que o VRMS ele era raiz de 3RT sobre a massa molar? Pois é, se você substituir aqui, bora ver o que sai. Ó. Você vai cancelar essa raiz com esse quadrado, né? E você vai lembrar o seguinte, ó. Isso aqui vai te dar o quê? Vai te dar 3 meios de mRT sobre a massa molar. Agora vamos entender o que é esse termo aqui, mRT sobre a massa molar. Vou escrever aqui embaixo. Ó. mRT sobre a massa molar é o seguinte. Ó. A gente sabe que a massa molar é m vezes o número de Avogadro, tá bom? Então o m vai cancelar aqui. E quem é R por Na? Lembram da constante de Boltzmann? A gente viu lá que ela é K, não é isso? Então o K ele é o R sobre
o Na. Então, mRT sobre mzão, na verdade, é simplesmente kT. Então, você pode escrever a energia cinética média como 3,5 de kT simplesmente. Observa que a energia cinética média das moléculas independe da massa ou de qualquer outra propriedade específica do gás, né? Ela depende simplesmente da temperatura. Então, dois gases diferentes colocados à mesma temperatura, eles até podem ter velocidades médias quadráticas diferentes, mas a energia cinética média vai ser igual. Então, dois gases diferentes colocados à mesma temperatura vai ter a mesma energia cinética média. Então, ó, em uma dada temperatura T, as moléculas de qualquer gás, independentemente da massa que possuam, têm a mesma energia cinética de translação média. Ok? Isso é um resultado muito importante. Por isso que a gente fala que a temperatura ela também é uma medida da energia cinética média das moléculas, certo? Então, quando a gente mede a temperatura, a gente fala que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Realmente, porque uma medida de temperatura ela é, na prática, uma medida também da energia cinética média, a menos de uma constante que é 3,5 de K, beleza? Guardem esse resultado aí. Então é isso, pessoal, por hoje. Essa foi a nossa aula, essa primeira parte sobre a teoria cinética dos gases. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido compreender, certo? Logo, logo eu vou postar mais um vídeo com a segunda parte da teoria cinética dos gases. Então a gente se vê em breve. Se você não deu o like no vídeo no início, eu já peço que dê o like agora, coloque aí a sua curtida, certo? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe também para os seus amigos, vamos ajudar aí a difundir conhecimento no YouTube. E só relembrando, falando em difusão de conhecimento, eu estou querendo divulgar também aqui o canal do PET de Física, da Unifap. O pessoal está produzindo umas aulas super legais lá também, sobre vários assuntos da física, desde os mais elementares até os mais avançados. Então, dê uma visita lá e se inscreva também no canal do PET. Até logo então, pessoal. Valeu!